Em nome de Jesus. Deixa eu só compartilhar aqui o link da nossa live de hoje, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá certo? Em nome de Jesus. Não esquece de se inscrever. Só compartilhando aqui, a gente já vai começar, tá bom? Em nome de Jesus. Agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Maxwell. Seja bem-vindo, meu irmão. Em nome de Jesus. Cadê o pessoal aqui? Vou procurar o pessoal aqui do... Já estou com a minha espada na mão. Isso aí. Parabéns, Maxwell. Você é um exemplo. Glória a Deus. Você é um exemplo, meu irmão. Você está de parabéns. Deixa eu só mandar aqui pro pessoal. Rapidão. Pra gente começar em nome de Jesus. Agora eu posso dizer tudo o que sinto. Eu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, meu irmão Antônio, Pai do Senhor, seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus, boa noite. Vamos começar, viu? Daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Estou só compartilhando aqui com outras pessoas. Não esqueçam, gente, de deixar o like, tá bom? Para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, em nome de Jesus. O nome de Deus seja glorificado. Glória a Deus. Pessoal que está entrando, não esqueçam de deixar o like, tá bom? Para que esse vídeo venha alcançar mais pessoas, em nome de Jesus. Deixa eu entrar aqui no Google Meet, que o pessoal deve estar tudo me aguardando aqui no Google Meet. Meu celular tá travando com força aqui. Vamos celular melhor, Jesus. Pessoal que tá entrando aí, não esqueçam de deixar o like, tá bom? Em nome de Jesus. O pessoal deve estar tudo agoniado no Google Meet, esperando e aguardando. Bora, pessoal, me ajuda, celular. Em nome de Jesus. Glória. Ajudou. Estamos firme na rocha. Isso aí, firme na rocha. Em nome de Jesus. Parabéns. Hoje é o 16º dia, gente. 16º dia. Isso mesmo, hoje é o 16º dia, para a glória de Deus. Parabéns para quem está acompanhando, estão conseguindo acompanhar aí, né? Que está conseguindo acompanhar tanto ao vivo como também pelo vídeo salvo também, né? Que fica salvo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, irmã Damiana, seja bem-vinda. O irmão Antônio e a irmã Damiana, vocês conseguem estar pelo YouTube hoje? Consegue? Clicando lá no link. Veja aí se vocês conseguem. Clica aí no link. Pronto, vocês saem aqui
Isso, saem aqui e entra lá no YouTube, tá certo? Pra gente fazer tudo hoje no YouTube. Em nome de Jesus. E aí o pessoal que for entrando aqui no Google Meet, eu peço para vir pro YouTube. Vamos todo mundo hoje pro YouTube, estudar no YouTube. Mateus capítulo 16. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo com a espada? Comenta aí, amém, estou com minha espada. Mateus 16. Mateus 16. Pai, queremos te agradecer por esse estudo. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor continue falando conosco, assim como o Senhor tem falado. Peço ao Senhor que renova as forças daqueles que estão cansados, estão sonolentos também. E que o Senhor possa abrir os nossos olhos para obedecer a Tua palavra, Senhor. Mais uma vez nos colocamos diante da Tua palavra, com reverência e expectativa. Que o Senhor abra nossos olhos espirituais para reconhecermos que sem Jesus, na verdade, quem realmente é Jesus, meu Pai. E que sem Ele nós não somos nada. O Espírito Santo fala conosco e nos leva a uma entrega mais profunda. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Gente, o que acontece? Mateus capítulo 16, ele vai falar sobre algumas coisas, né? A gente vê a questão da revelação, a gente vai ver aqui também a cegueira espiritual, né? E a gente vai ver também o custo de seguir Jesus. Então, o que acontece, gente? Antes de partir para esse estudo de Mateus capítulo 16, antes de tudo, eu queria explicar primeiro duas classes aqui, que vocês vão ver durante esse estudo. E eu preciso primeiro explicar para vocês, para depois vocês, né, poderem entender que vai fazer sentido esse estudo, né? Eu queria, antes de tudo, explicar para vocês quem eram os fariseus e quem eram os saduceus. Então, para entender melhor o que está acontecendo nesse capítulo aqui, é bom saber quem eram esses dois grupos, né? Os fariseus, para quem não sabe, eles eram muito religiosos, assim, muito rigorosos, que seguiam a lei de Moisés. Mas também eles criavam as suas muitas regras extras, né? É como alguém que trabalha muito, tem seu trabalho fixo, e aí de repente esse alguém vai e opta em fazer alguns extras. Então, os religiosos, né, os fariseus, eles seguiam a lei de Moisés e além disso eles criavam as leis extras. E aí eles se preocupavam muito com a aparência de santidade, né? Mas muitas das vezes o coração estava longe de Deus. Esses eram os fariseus. E aí agora nós vamos ver sobre a questão dos saduceus, né? Os saduceus eram um grupo, vamos dizer assim, mais político. Era um grupo mais político e ligado aos ricos e ao templo daquela época. Então, os saduceus, eles não acreditavam em coisas como ressurreição, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam. E os saduceus, eles rejeitavam partes das escrituras. Então, o que acontece? Os saduceus, eles se preocupavam mais com o poder e a influência do que com a fé verdadeira. Essa era a preocupação dos saduceus. Então, em resumo, entre os fariseus e os saduceus, os fariseus eram religiosos demais. Já os saduceus, eles eram políticos demais. E tanto os saduceus quanto os fariseus, ambos estavam cegos espiritualmente, mesmo estando dentro da religião. Amém? Glória a Deus. Se você entendeu, diga aí. Entendi. Vamos lá. Mateus capítulo 16, verso 1. Os fariseus e saduceus vieram por Jesus à prova. Aqui está os dois grupos, tá vendo? Saduceus e fariseus. Exigindo que lhe mostrasse o sinal do céu. Versículo 2. Ele respondeu: vocês conhecem o ditado: céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Versículo 3. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar
as condições do tempo no céu, mas não sabe interpretar os sinais dos tempos. Joseilson, se você conseguir, eu pedi para o pessoal que estava aqui com a gente no Google Meet, entrar lá no link do YouTube. Se você conseguir entrar no link do YouTube, entra aí por favor, tá certo? Eu só estou aqui que é para avisar o pessoal correr lá para o YouTube. Tá bom? Eu mandei o link lá no grupo. Não sei se você está acompanhando aí o link. Aí você sai daqui e clica no link lá do YouTube que eu coloquei no grupo, tá certo? Para vocês aprenderem tudo por lá. Em nome de Jesus. Vamos lá. Versículo 3. Céu vermelho e sombrio, logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Versículo 4. Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Pessoal que está entrando aqui, não esquece de deixar o like, tá certo? Desse jeito aqui a gente no capítulo 16, versículo 1 ao 4, a gente vê aqui o sinal do céu e a cegueira espiritual. E o que é que aconteceu aqui? Vamos lá. Os fariseus saduceus pedem aqui um sinal do céu para testarem Jesus. Para testarem. Isso já era comum já entre os fariseus saduceus fazerem isso. E aí ele responde o seguinte, que eles conseguem interpretar o clima, mas não conseguem discernir os sinais espirituais. Os sinais espirituais. Seja bem-vinda, Ciana. E aí o que acontece, gente? Preste atenção só nisso aqui. O único sinal que seria dado, Jesus disse para eles, seria o sinal de Jonas. Ou seja, o que é que nós aprendemos aqui? Muitas das vezes visíveis, mas ignora o que Deus está fazendo. E por incrível que pareça, gente, a fé verdadeira enxerga o agir de Deus, mesmo quando Ele age de forma inesperada. Essa é a fé verdadeira. E eu pergunto para você, você já orou pedindo um sinal, mas ignorou o que Deus já mostrou? Porque tem gente que é assim, igual os fariseus e saduceus. Pede sinal a Deus, mas ignora o que Deus já mostrou. Deus já falou. Deus já mostrou. E a pessoa ainda fica, me dá um sinal, Senhor. Me dá um sinal. Me dá um sinal que é o Senhor. Me dá um sinal que é confirmação. Me dá um sinal que é isso aqui. Deus já mostrou e a pessoa fica pedindo sinal. Isso acontece muito, sabe com o quê? Muitas das vezes. Quando Deus toca no coração de alguém, ou quando Deus fala com alguém, para alguém abençoar outra pessoa, ou abençoar alguma obra social, ou abençoar algo. A pessoa, quando Deus dá a direção para a pessoa fazer, a pessoa fica pedindo sinal. Deus, me confirma para ver se é mesmo, para me abençoar aquela pessoa. Me confirma para ver se é mesmo para enviar essa quantia. Me confirma para não sei o quê. Se Deus já falou, para que você está pedindo sinal? Abra os seus olhos espirituais e reconheça os sinais de Deus ao seu redor. Em nome de Jesus. Se Deus já falou, está falado, vai lá e faz em nome de Jesus. Se Deus falou algo, vai lá e faz em nome de Jesus. Então o que é que acontece, gente? Quando eu falo aqui, a Bíblia fala aqui sobre o sinal de Jonas, né? Aponta para a questão da representação da morte e ressurreição de Jesus. Por quê? Porque a morte e a ressurreição de Jesus, a gente sabe que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então esse sinal aqui está representando 3 dias de quê? Como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, Deus ressuscitou ao terceiro dia. Então, Deus já deu o maior sinal de todos, para todos nós. Que sinal é esse? Jesus ressuscitou. Tem sinal melhor do que esse? Não existe sinal melhor do que esse. De que Jesus ressuscitou e a gente tem acesso direto com o Pai. O Pai pode falar conosco e a gente sem precisar de pedir sinal. É que nem mais ou menos assim, ó. Preste atenção, é mais ou menos assim. De repente, a gente sabe, né? Quando o clima vai chover e não vai.
Aí o céu começa a se fechar, aí a gente, é como se a gente tivesse, Jesus estivesse ali com a gente, vamos dizer assim, que uma parte da gente era fariseu, outra parte da gente era saduceu. E aí a gente se une e diz assim, vamos colocar Jesus à prova aqui para ver se ele é o Messias mesmo. Vamos perguntar, vamos pedir a ele um sinal, né, para saber se realmente ele é o Filho de Deus. Vamos pedir um sinal para saber se realmente ele é Filho de Deus. Aí Jesus olha e diz assim, rapaz, vocês sabem que quando o céu está fechado, vocês não sabem que chove? Vocês têm discernimento disso e vocês não estão tendo discernimento do espiritual. Vocês têm discernimento do natural e não estão tendo discernimento do natural. Agora eu digo para vocês que o único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. Pronto. E eu creio que Deus está usando essa live aqui para dizer que Deus está falando com você. Peça discernimento para ver o que o céu está revelando. Discernimento espiritual, porque às vezes a pessoa está tão fechada espiritualmente, mas tão fechada, Deus está falando e a pessoa está tipo voando. É que nem você conversar com alguém que está de fone de ouvido, já percebeu? Esses dias, um irmão foi e falou comigo, que os filhos dele me viram e falou comigo, né? Eu estava na bicicleta e falaram comigo. E aí, só que eu estava com fone de ouvido, escutando louvor. E quando eu estou no meu fone de ouvido, escutando louvor, eu fico lá no céu, conectado com Deus, e eu não consigo ouvir ninguém falar. E aí, de repente, o que é que acontece? O filho dele me chamou, e eu nem ouvi, nem percebi que eles tinham me chamado. Aí, quando foi depois, ele me disse, meus filhos te viram, eles ficaram até meio assim, eu expliquei para eles que talvez você tivesse com fone de ouvido, e perguntei para eles se você estava com fone de ouvido, aí eles disseram, estava assim, aí eu fui e expliquei para eles, aí eu encontrei o filho dele e disse, mas bem, só olha, eu estava com fone de ouvido, por isso que eu não conseguia ouvir. Então, de mesmo jeito, muitas das vezes, tem gente no mundo espiritual que é assim, Deus está falando e a pessoa está com fone assim, bem tampado. Tenta botar os dois dedos assim para tu ver. Do teu ouvido. Tu não ouve quase nada. Ó, eu tirei agora, falei, tá bem alto minha voz. Então, peça discernimento para ver o que o céu está revelando. Discernimento. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Versículo 5 ao 12. Vamos lá. Versículo 5 ao 12. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Versículo 6. Jesus advertiu, fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Versículo 7. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Versículo 8. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse, como é pequena a sua fé. Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam, versículo 9. Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos de sobra que recolheram? Versículo 10. Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes de sobras que recolheram? Versículo 11. Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Versículo 12. Finalmente entenderam que não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e dos saduceus. O que é que aconteceu aqui, gente? Jesus alerta os discípulos sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí os discípulos começam a achar que Jesus estava falando de pão. Tem gente que é tão desligado nas coisas de Deus, né? Que fica imaginando outra coisa. É que nem eu estou ensinando aqui, ó. Eu ensino uma coisa aqui, aí de repente a pessoa viaja em outra coisa que tem nada a ver do que eu estou falando. Nada a ver. Aí a pessoa vem com uma dúvida que não tem nada a ver daquilo que eu estou dizendo aqui. Então, eles achavam que Jesus estava falando de pão. Mas depois entenderam que se tratava dos ensinos distorcidos dos grupos dos fariseus e dos saduceus. Que eram os ensinos distorcidos. Gente, a gente sabe. O fermento ele serve para quê? Não é para inchar, né? No pão, no bolo, não é para dar aquele... Não é para inchar. Então os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus, muitas vezes era para isso, era só para inchar. Ou seja, eles passavam doutrinas erradas, que muitas das vezes, muitas doutrinas erradas, podem contaminar a fé verdadeira.
Eu já dei aula no estudo bíblico lá na igreja, falando sobre seitas e heresias. E aí expliquei para o pessoal o que era seita, expliquei para o pessoal o que era heresia, e aí comecei a ensinar para eles, começaram a aprender, aprenderam sobre vários tipos de seitas. Então existe, gente, doutrinas erradas que podem contaminar a fé verdadeira. Então a gente precisa ter cuidado com os ensinos que parecem bons, mas muitas das vezes desviam do evangelho puro, desviam do evangelho verdadeiro. E eu pergunto para você, você tem filtrado o que ouve? Você tem filtrado o que você aprende? Você tem filtrado o que você ouve? Você tem filtrado o que você ouve, o que você aprende? A gente tem que ter cuidado. O que faz sentido e edifica, a gente deixa entrar no nosso ouvido, entra no nosso coração. Mas o que não edifica, entra pelo ouvido e sai pelo outro. É que nem aquela história, né? Você precisa ter um bolso cheio e um bolso furado. O bolso cheio é para aquilo que realmente edifica e faz parte do evangelho. O bolso furado é as distorções que as pessoas fazem sobre o evangelho. Você colocar lá no bolso furado, deixa passar direto. Entenda, nem tudo que fala de Deus vem de Deus. Tem muitas coisas que é usada, coloca Deus na frente e diz que é de Deus. A gente vê até algumas religiões aí que está colocando até a placa de Deus na frente. Então entenda, nem tudo que fala de Deus vem de Deus. Peça sabedoria para não ser enganado. Porque tem muita coisa que às vezes você ouve, tem gente que você ouve. Cuidado com o que você ouve. Às vezes vai ter pessoas que você vai ouvir, que muitas vezes fala de Deus, muitas vezes não vem de Deus. Então você tem que ter cuidado com esses pregadores aí que tem aí hoje em dia no YouTube, no WhatsApp, no TikTok, no Kawaii. Às vezes são pessoas que falam de Deus, mas muitas vezes falam de uma forma distorcida. Então a gente tem que vigiar e muito com quem a gente ouve. Eu vou citar um exemplo. Esse estudo bíblico aqui é bênção ou não é? Comenta aí. Esse estudo bíblico é bênção. Se você acha que esse estudo bíblico é bênção. Beleza, esse estudo bíblico é bênção, é puro, é o evangelho genuíno. Estou ensinando aqui as Sagradas Escrituras, como as Sagradas Escrituras dizem, não o que eu acho, o que eu penso, mas direcionado por Deus, algo direcionado pelo Espírito Santo. É bênção ou não é? É bênção. E muitas das vezes tem gente que prefere ouvir mil e outras coisas, mil e outras pessoas, e não prefere dar tempo para um estudo bíblico como esse, que dá para ouvir de qualquer hora, que dá para assistir em qualquer horário, caso não consiga assistir na live. Mas tem gente que passa 1 hora, 2 horas, ouvindo gente que às vezes só fala de Deus, mas não vem de Deus. A gente tem que ter muito cuidado mesmo, muito cuidado. Tem uma passagem em 1 Coríntios 5:6 que diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, uma pequena de mentira pode contaminar grandes verdades. Tá certo? Então Deus vai te dar discernimento. Você não será enganado por vozes contrárias ao Evangelho, em nome de Jesus. Vamos ler o versículo 13 agora. Versículo 13. Quando Jesus chegou, versículo 3 ao 20. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o filho do homem, que o filho do homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, versículo 15. Quem vocês dizem que eu sou? Versículo 16. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Versículo 18. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Versículo 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu.
e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos continuar aqui, já já eu dou a explicação. Versículo 21. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Versículo 23. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Versículo 24. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 25. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Versículo 26. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Versículo 27. Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoal de acordo com suas ações. Versículo 28. Eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Então, o que é que acontece aqui, gente? Preste bastante atenção naquilo que eu vou falar aqui agora. O que é que acontece? O que é que aconteceu aqui do versículo 3 ao versículo 20? Né? A gente vê a questão da revelação de Pedro. Tu és o Cristo. Gente, lógico, eu estou falando aqui que a gente tem que saber filtrar entre pregadores e pregadores, ou cantores, né? A gente tem que saber filtrar. Lógico, existem pessoas de Deus que edificam, que a gente ouve e é edificante. E existem pessoas que falam de Deus, muitas vezes não é o verdadeiro evangelho genuíno. Então, quero separar isso para você não entender que eu estou dizendo que é só aqui no estudo bíblico que tem palavra não, viu? A igreja que você congrega tem palavra. Na igreja que você faz parte tem palavra, né? E aqui também tem palavra para a glória de Deus. Amém? Só que a gente tem que ter cuidado para não acabar ouvindo pessoas no YouTube, em outros locais, que muitas das vezes tem pessoas que assim, né? Que fala de Deus, mas muitas vezes não é de fato o evangelho em si de Cristo. Então a gente tem que ter muito discernimento com isso, tá certo? Muito discernimento mesmo. Às vezes tem gente que valoriza mais um pregador do YouTube ou de outra congregação do que o pregador da casa, né? O pastor da sua igreja. Então, valorize mais a igreja que você faz parte, amém? Em nome de Jesus. Valorize esse estudo também, que é uma bênção. Então, o que é que aconteceu aqui? Versículo 3 ao versículo 20. Jesus pergunta aos discípulos quem as pessoas dizem que ele é, né? E aí depois pergunta, e vocês, quem diz que eu sou? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que foda. O que aprendemos aqui? É que a verdadeira revelação de quem é Jesus, verdadeira revelação, vem do Pai, vem de Deus. Então, reconhecer quem Ele é, muda tudo na nossa vida. Muda tudo. Se você reconhecer quem Jesus é, quem Deus é, tudo muda na sua vida. Você não vive uma vida desregrada, você não vive uma vida só Jesus na causa, você não vive uma vida só de aparência, você não dá desculpa para as coisas de Deus, porque você reconhece quem Ele é. Você reconhece e isso muda a nossa vida. E eu pergunto para você, quem é Jesus para você? Será que para você Jesus é um bom mestre? Ou será que para você Jesus é o Senhor da sua vida? E aí a sua resposta define como é que está a sua caminhada. Jesus declara que sobre essa revelação de que Ele é o Cristo, a igreja será edificada. O inferno não prevalecerá contra essa verdade. Então Deus está abrindo os seus olhos para ver quem Jesus realmente é. Para você perceber isso. Prepare-se para uma nova fase com Ele. Prepare-se para uma nova fase espiritual com o Senhor Jesus. Quando a gente vê aqui no versículo 21 ao 28, a gente vê o caminho da cruz, né? E o que é que aconteceu? Jesus começa a explicar que vai sofrer, que vai morrer e vai ressuscitar
Aí Pedro tenta impedir. E Jesus repreende Pedro. Ele então ensina que seguir a ele é tomar a cruz e negar a si mesmo. E o que é que nós aprendemos aqui? Que seguir a Jesus é mais do que receber bênçãos. É abrir mão de si mesmo. É abrir mão, como uma hora dessa, agora que você está abrindo mão, de estar em qualquer lugar, no WhatsApp, no Instagram, ou vendo quem respondeu, quem não respondeu, ou nisso ou naquilo outro. Isso é seguir Jesus. É abrir mão de si mesmo para estar aqui sendo edificado. Independente do horário que você esteja vendo esse vídeo. Então existe um custo, gente, mas também uma recompensa interna. Tudo aqui existe um custo. Principalmente servir a Jesus existe um custo, mas também uma recompensa eterna. E eu pergunto a você, será que você está disposto a renunciar à vontade própria para seguir Jesus? A cruz não é um fardo. A cruz é um caminho de vida. Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder por amor a mim, a achará. Isso é entrega verdadeira. Isso é entrega verdadeira. Então Deus vai te fortalecer para carregar a sua cruz. Sua renúncia vai gerar frutos eternos. A sua renúncia vai gerar frutos eternos. Então o que é que acontece, gente? Jesus aqui confronta a cegueira espiritual dos religiosos e alerta contra doutrinas perigosas. A gente vê aqui também que ele revela quem realmente é e chama seus discípulos a uma entrega verdadeira. A gente vê aqui também o caminho do discipulado, né? Que é feito de revelação, é feito de renúncia e é feito de vida eterna. Eu quero lançar um desafio para você que está ouvindo, está vendo esse vídeo, não sei se é hoje, se é amanhã, não sei qual é o horário, não sei qual é o dia, mas eu quero lançar um desafio para você. Ore para receber mais discernimento e não ser enganado por vozes erradas. E responda com sinceridade quando você orar. Responda com sinceridade. Quem é Jesus para mim hoje? Quem é Jesus para você hoje? Dê um passo de entrega. Negue algo de si mesmo em obediência a Ele. A partir de hoje, desse momento que você está vendo esse vídeo, negue algo de si mesmo em obediência a Ele. Amém? Senhor, obrigado por Tua palavra revelada. Queremos viver com olhos espirituais abertos, com fé firme e coração entregue. Que possamos reconhecer, Senhor, quem Tu és, viver uma vida de verdadeira renúncia e propósito, fortalecendo-nos para seguir o caminho da cruz, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Lembrando que amanhã, se Deus permitir, é o capítulo 17. E não sai que eu tenho aí uma novidade para vocês, tá certo? Não sai que eu tenho uma novidade para vocês. Gente, a partir de amanhã, o nosso estudo bíblico, que é de 10h30 às 11 horas, eu vou tentar encaixar ele amanhã de meio-dia, tá certo? Para ver se dá para todos participar. Se não der, a gente volta para o horário de 10h30, beleza? Mas a gente vai começar amanhã o estudo bíblico de meio-dia. Não é meia-noite não, confunda não. É meio-dia. Por que meio-dia? Porque muitas vezes quem trabalha tem uma hora, né, de folga, e aí você vai pegar 30 minutinhos da sua folga, vai participar do estudo para a glória de Deus, em nome de Jesus. É bom também até para quem não pode, né? Muitas das vezes tá de 11h30, 10h30, 11 horas, e aí vai se encaixar no horário de meio-dia. E isso, gente, o que é que acontece? Isso aqui vai ser só para me ver como é que vai acontecer, para ver se todos... Lógico, tem gente aqui que não está aqui com a gente, que não pode de 10h30, né? E tem gente que não pode estar de meio-dia. E isso vai acontecer, né? Mas uma das coisas que eu preferi, lembrando que se você não conseguir acompanhar ao vivo, você consegue acompanhar, né? Vou ver se o YouTube libera depois de 1 hora,
E aí você vai ver o horário que você pode assistir, tá certo? E aí você que pode de 10h30, você pega o vídeo que ficou salvo e assiste 10h30. Beleza? Vai dar no mesmo. Em nome de Jesus. Mas o que é que acontece? Eu estou querendo fazer essa mudança, até porque nem sempre eu vou ter dinheiro para pagar o Uber para vir para cá, do IFPB, onde eu estudo, para vir para cá. Porque para mim chegar cedo aqui, eu tenho que pagar Uber. Então, Uber é de 12 a 15 reais. Vamos lá. De segunda a sexta-feira, faz as contas. Em 10 dias dá 150 reais. E nem sempre eu vou ter 150 reais para estar pagando o Uber de volta para chegar aqui e fazer estudo bíblico com vocês. Beleza? Em nome de Jesus. Então, já que a gente está fazendo gratuito, já que a gente está fazendo de graça, eu preciso economizar meu bolso. Senão, depois vem aí o aluguel, vem isso, vem aquilo outro. Eu não vou conseguir dar conta e eu vou ficar por aqui. Então, como o nosso estudo bíblico é gratuito, aí eu vou colocar ele de meu dia, porque aí eu já não tenho que ficar gastando o Uber direto para vir para cá, né, e fazer o estudo bíblico. Sem contar também, né, que muitas das vezes quando eu chego do IF é muita informação, muito conteúdo, né, já tem aí o meu dia a dia aí que é corrido bastante também. E aí quando eu chego aqui para fazer estudo bíblico com vocês, agora mesmo eu estou meio sonolento. Estou fazendo estudo bíblico aqui, mas estou sonolento. Graças a Deus que eu estou conseguindo me concentrar naquilo que eu quero, que Deus quer passar com vocês. Mas agora mesmo eu estou sonolento. Então assim, vai ficar melhor, né, na questão do financeiro, do meu lado, que pesa muito para mim. Estou sendo bem realista com vocês, bem sério com vocês, tá bom? Então a gente vai começar amanhã, se Deus permitir, de meu dia. Quem não pode de meu dia, vai fazer o quê? De 10h30 você assiste, porque vai ficar aberto, tá certo? Assim que terminar, não vai ficar para outro dia, vai ficar no mesmo dia, aberto, para você assistir de qualquer horário, tá certo? 10h30, 11 horas, quando for umas meio-dia e meia que termina o estudo bíblico, aí acredito que o YouTube ele vai abrir para você, de 1 hora eu consiga, né? E aí você vê se de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, você vê o horário, beleza? Em nome de Jesus. Então, no mais é isso, essa atualização. A partir de amanhã vai ser de meio-dia. Então, quando for meio-dia, nós estaremos aqui estudando, se Deus permitir. E quem não pode meio-dia, pode outro horário, tá certo? Deus abençoe vocês grandemente. Vou ver se consigo mudar até o cartaz, mudar tudo, para colocar lá no meu dia, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e vão na paz, em nome de Jesus. Um abraço.